Vamos bom, começar então. que bom que vocês estão aqui. A gente está bem feliz com a presença de vocês. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre se realmente existe alguma coisa para fazer para aumentar a imunidade em relação ao Covid. O que que eu, assim, eu recebo muitas perguntas, tanto de familiares quanto das pessoas que vão no meu consultório, até que no direct as pessoas me mandam, o que que eu posso fazer para melhorar minha imunidade contra o Covid, né? E será que realmente existe alguma coisa, né? Enfim, a ideia é essa, a gente conversar sobre isso. Por que que a gente está conversando com o Dr. Marcelo, né? Ele é, assim, não tenho palavras para falar sobre ele, tá? Ele é um super médico que entende muito sobre essa parte, assim, de medicina integrativa, sabe? Ele é médico da minha família inteira, para vocês terem ideia. Quanto que eu confio nele, né? Então, eu acho que ele vai ter muita coisa para agregar aqui para elucidar para a gente, tá? Eu acho que é isso. Quer falar um pouquinho, se apresentar, enfim. Acho que era importante. Não, acho que assim, a ideia aqui é a gente desvendar, né, mitos e verdades sobre imunidade, maneiras que as pessoas podem se, né, proteger em relação aí essa preocupação com o Covid em si, que até então não tem nenhum tratamento muito efetivo até agora. Então, acho que sem dúvida nenhuma a prevenção, além das medidas, né, de sanitárias, isolamento, talvez as medidas de prevenção sejam até agora as melhores medidas a serem tomadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre imunidade, sobre maneiras simples, práticas, alguns alimentos que podem ajudar nesse contexto. E aí fico à disposição depois aí para as perguntas do pessoal. Bom, eu só tenho duas coisas para falar para vocês. A primeira delas é que a Maria Gadal tomou vacina hoje, então ela está bem agitada. Então pode ser que ela comece a chorar loucamente e eu tenha que sair, beleza? Mas se eu tiver que sair, o Fernando vem aqui no meu lugar, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. É, Então, assim, ó, em relação à imunidade, o que eu vou te falar o que eu falo para meus pacientes, e daí você Claro. vai diz, ah, beleza, tá certo ou não, tá tudo errado, beleza? Não, Porque que todo isso. mundo realmente me pergunta isso, tá? E o que que eu digo para todo mundo? O que que eu preciso fazer para me dar imunidade? Ah, será que adianta eu tomar um suplemento? Posso comprar aqueles polivitamínicos na farmácia, enfim. E o que eu digo para todo mundo é o seguinte, gente, não adianta vocês fazerem nada disso se você não dormir bem, se você não comer bem e não diminuir teu estresse. Essas, na minha visão, é o que eu falo para as pessoas, são as coisas que ajudam a gente a regular o nosso organismo para melhorar a nossa imunidade. Não existe assim uma fórmula mágica de, tomei essa pílulazinha aqui, nossa, minha imunidade está lá nas alturas. Então é isso que eu falo para todo mundo. Eu sei que é bem difícil a gente conseguir regular essas coisas, porque no nosso dia a dia, ainda mais agora com esse negócio do Covid, tá todo mundo numa pilha de nervos, mas é isso que eu acabo falando para todo mundo, porque eu não consigo achar outra coisa que realmente funcione efetivamente, verdadeiramente, assim. Então eu queria saber a tua opinião sobre isso, o que que você sugere, enfim. Não, acho que a orientação é super pertinente, né? A grande dificuldade é como fazer isso, né? O que que é uma alimentação? O que que é comer bem? O que que é controlar o estresse? O que que É é, verdade. na verdade, dormir bem, né? Então, não Uhum. tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, a alimentação pode inclusive ser um estressante, né? Se a gente tiver uma alimentação com menos nutrientes e mais calorias, e aí eu estou falando da açúcar, das farinhas, dos alimentos industrializados, dos alimentos processados de um modo geral, a gente acaba sobrecarregando todo o sistema digestivo e aí ele precisa gastar energia para consumir, para digerir, para absorver esses nutrientes. Energia essa que poderia estar sendo usada no sistema imune. Porque o nosso corpo, ele precisa, tudo isso gasta energia. Diferente se a gente tiver uma alimentação onde a gente tem mais comida de verdade, então mais vegetais, mais salada, mais legumes, mais carnes e ovos de um modo geral, que são alimentos onde tem vitaminas, minerais, proteína, gordura, fontes de micronutrientes que são essenciais para o bom funcionamento da imunidade, por exemplo. Faz muita diferença esses dois tipos de alimentação e elas influenciam diretamente na imunidade. Uma outra coisa que eu falando aqui eu pensei, tem um ponto que é fundamental, onde todos esses três aspectos, né, também atuam de forma bem direta, tanto sono, quanto estresse, quanto alimentação, que é no intestino. Talvez o nosso maior órgão imunológico, não sei se todo mundo sabe, é o intestino. Ele, além de ser uma barreira
de proteção a tudo que a gente come, que a gente bebe, que a gente respira, muitas vezes algumas toxinas que a gente precisa de eliminar. É ali também que quando o intestino está desequilibrado, quando a microbiota não está adequada, por exemplo, é onde o intestino deixa de ser uma barreira e ele começa a ficar com espaços entre as células do intestino e aí ele começa a permitir que alimentos mal digeridos, qualquer coisa, tipo uma poeira, tipo um micro-organismo qualquer, entre na nossa circulação sanguínea e desencadeie uma resposta inflamatória. E aí a gente pode também comprometer a imunidade, porque o nosso corpo vai estar brigando contra um inimigo que, na verdade, não é inimigo. Então, a alimentação é essencial para a gente pensar em imunidade. Você falou também do sono, né? É durante o sono que acontecem todos os processos de reparação do nosso corpo, né? A gente tem secreção, por exemplo, de alguns hormônios que são excelentes antioxidantes, como, por exemplo, a melatonina, né? E ela é fundamental em vários reparos do nosso corpo durante a noite. Alguns hormônios que ajudam, por exemplo, na queima de gordura ou na construção de massa muscular, como, por exemplo, o hormônio de crescimento, a testosterona. São hormônios que são fundamentais para a gente ter uma boa saúde. Então, no sono é quando, quase sempre, a gente limpa o estrago ou as alterações que acontecem no dia a dia. E você citou ainda o sono, a alimentação. Eu falo sobre o sono. E o estresse. Estresse. Exato. E o estresse é outro fator que talvez seja o fator mais importante. Porque quando a gente está estressado, qualquer tipo de estresse, tá, pessoal? A gente desencadeia uma resposta de sobrevivência. Quando a gente está estressado, nosso corpo entende. Está correndo risco, perigo. Então ele se prepara basicamente para lutar e fugir. E recruta o máximo de energia possível. Então, quando a gente está estressado, o sistema, por exemplo, sexual, de libido, muitas vezes não funciona direito. O nosso sistema digestivo não funciona direito. Outros sistemas menos importantes, por exemplo, o pessoal muito estressado começa a ficar com o cabelo branco, com a pele enrugada. Por quê? Porque a energia está sendo toda para o processo ali de sobrevivência, para órgãos mais nobres, como músculo, coração, sistema adrenal, cérebro. Então, você tocou nos 3 pontos que talvez sejam os 3 sistemas mais importantes para a imunidade. Então, acho que sua recomendação está super adequada. Eu só tenho que conseguir explicar para os pacientes como que eles fazem para regular isso, né? A gente só Deixa tem eu te vários fazer uma pergunta detalhes. assim. Né? Vários. Porque assim, o COVID é uma doença, claro que ela é infecciosa, mas ela é prioritariamente inflamatória, certo? Sem dúvida. Né? Porque ela inflama o pulmão, inflama, enfim. E é por isso, essa é a diferença entre pacientes que vão bem e pacientes que vão mal. Quem inflama mais são pacientes que evoluem pior, que precisam de intubação e tudo mais. Então, veja se esse raciocínio está ok para a gente falar pro pessoal. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma alimentação que é pró-inflamatória, como você falou, né, com farinha, açúcar e tudo mais, eu já estou constantemente inflamada. Daí vem lá um outro agressor, que é o COVID, e vai me inflamar mais ainda, no momento em que eu preciso desinflamar. Exato. Né? Então, é essa fisiopatologia mais ou menos, isso? Sem dúvida. Eu acho que o que você falou do COVID ser uma doença inflamatória, acho que isso é bem legal você ter falado isso para esclarecer para o pessoal, né? Que apesar de ser uma doença viral, a gente sabe que as complicações são devido a uma fase inflamatória que a gente chama de tempestade de citocinas, né? Que é uma inflamação desordenada, onde o corpo não consegue, na verdade, equilibrar, e aí encharca o pulmão, e as pessoas acabam tendo essa questão, essa dificuldade respiratória, né? E aí a gente pode até citar, né, mais alguns aspectos de uma alimentação inflamatória, né? Porque às vezes o pessoal pode estar achando que é só farinha e só açúcar, mas a gente tem que sempre pensar, né? Quando a gente fala de farinha, a gente inclui as massas, pizzas, pães, bolinhos, né? Lembrar também que bolacha, tomar um pouco de cuidado, por exemplo, com leite, né? Eu costumo sempre dizer que as pessoas que compram aquele leite de caixinha, elas não estão tomando leite. Elas estão tomando um produto alimentício à base de leite.
Porque se alguém pegar um copo de leite tirado da vaca, botar do lado da fora da geladeira, em 4 dias coalhou. 3 dias aquilo ali já não é mais aquilo. Então o que a gente toma de leite não é bem leite, né? E por causa principalmente da caseína no leite, a gente pode ter um certo grau de intolerância. Então, tomar um pouco cuidado com quem toma muito leite também. Pessoas que consomem muito alimento à base de trigo, a gente sabe que pode acontecer um pouco mais. Amendoim, né? E além disso, é Olha que muito diferente. interessante, o amendoim, ele tem Não muita sabia também. aflatoxina, que são toxinas, são fungos, né? Que pelo amendoim ficar estocado, ele acaba, quando a gente come, ele tem um aumento do número por exemplo, de fungo. E isso gera uma Hum. inflamação um pouco maior no intestino. Mas é só amendoim ou castanha do Pará, castanha do caju, essas coisas também? A gente sabe que todas as castanhas têm, mas o amendoim é o mais alergênico de todas elas, né? Todas têm Entendi. potencial de acontecer, então, às vezes, para diminuir esse risco, a gente pode ou colocar de molho, ou, por exemplo, assar, né? Botar no Uhum. forno, isso diminui o risco, né, de contaminação, mas de todas elas o amendoim é pior, né? Entendi. E você Então, indica assim, então. Desculpa, pode falar, pode falar. não, não, pode terminar, pode falar. Você indica, então tá. Então, baseado nisso, então, tem algum tipo de dieta que você indica específica? Ah, dieta nome X, entendeu? Porque as pessoas adoram o nome de dieta, né? Ou a low Adoro o carb, ou nome. cetogênica, ou a dieta, sei lá, não sei dos pontos, sei lá, dessas dietas tudo aí. O que tu Exato. indica, assim, para as pessoas terem Eu, noção? eu costumo indicar a dieta do bicho e planta. Para mim é a melhor Ah, dieta que ótimo. tem. É Entendeu? isso aí. O que É a tu pode dieta comprar mais, na verdureira, a dieta mais né? barata, entendeu? É a dieta que você não tem nenhum, quer dizer, que tem menos, né? Sempre vai ter a questão dos agrotóxicos, tudo, mas tem uma quantidade muito menos de conservante, de produto tóxico envolvido, tá? E são Uhum. dietas que ajudam muito vamos botar assim, até no processo de pessoas que estão acima do peso, por exemplo, que a gente sabe que é um fator de risco importante para o Covid, né? Por quê? Porque quando a gente come o alimento, a gente tem que mastigar, a gente precisa tem volume, tem fibra nos alimentos naturais, e isso a gente sabe que aumenta a nossa saciedade. O que é isso? Dá um exemplo, acho que a melhor maneira de eu fazer isso é dando um exemplo. Se o sujeito for lá e tomar um copo de suco de laranja, esse copo de suco de laranja, se ele quiser, ele toma em 2 minutos, 30 segundos. Uhum. E nesse Uhum. copo de suco de laranja, provavelmente tem 3, 4 laranjas espremidas, né? Se a pessoa quiser tomar 3 copos de suco de laranja, é uma quantidade grande de suco de laranja, mas é possível, né? E vamos botar, a pessoa tome isso em 5 minutos. Isso dá um equivalente a mais ou menos, se bota 3, 4 laranjas por copo, em torno de 12, 13, 14 laranjas, Meu pensa. Deus. Então, quanto que a pessoa levaria para comer 15 laranjas? Ninguém consegue. Hum. Provavelmente na Uhum. segunda laranja a pessoa já estaria saciada, já a fome já teria ido embora. Então, os alimentos naturais, eles têm essa capacidade de limitar a quantidade que a gente vai comer de acordo com cada alimento. Então, é a maneira da Uhum. pessoa comer mais vitaminas e minerais, porque às vezes as coisas industrializadas só tem caloria, não tem nutriente, né? Uhum. E é também uma maneira dela dela melhorar vamos botar assim, os nutrientes para melhorar a microbiota intestinal. Porque Uhum. o intestino, ele se alimenta principalmente de fibra, que vem das verduras, legumes, saladas. Então você está ao mesmo tempo diminuindo o peso, aumentando o aporte de Uhum. nutrientes e ainda favorecendo a microbiota, que é o nosso maior órgão, talvez relacionado ao sistema imune, né? Queria fazer só um adendo, já que a gente está falando sobre obesidade e tudo mais. Então, assim, o que que a gente tem percebido, né? Realmente agora tem pacientes mais jovens que estão ficando ruins, que estão precisando ser entubados por causa das variantes e tal. Isso é um assunto para uma outra live. Mas, o que que é, de forma geral, assim, praticamente ponto pacífico em todos os pacientes? Obesidade, né? E a gente não encara a obesidade como uma doença, como algo que não está bom, sabe? O máximo que as pessoas encaram, a minha impressão, né? Daí você me corrige. O Claro, máximo que as tá pessoas certíssimo. encaram é tipo, ah, não, eu não tô bem no espelho, minha calça não tá cabendo, ah, não tô tão atraente, mas não que isso é uma doença.
E eu acho que o Covid veio para mostrar que realmente a Exato, obesidade é uma doença. Obesidade, sobrepeso, não precisa ser obeso mórbido, gente. Assim, exato. estou acima do meu peso, já não tá bom, sabe? Então não é por beleza, por estética. É porque isso é uma coisa que realmente influi bastante. Vamos falar do Covid agora, porque afinal de contas é o que tá todo mundo em voga, mas não é só pro Covid, né? Você quer falar um pouquinho Sim. sobre isso? Acho que era importante. Eu acho que você pontuou perfeitamente. Inclusive tem um código, né? A gente tem um código de doenças que a gente chama CID, Código Internacional de Doenças, que lá a gente tem que, o médico, quando vai escrever algum documento, alguma coisa, e precisa pontuar o código, a obesidade tem um código, é 11, né? E é Uhum. uma doença, sem dúvida nenhuma. E talvez seja uma das doenças que mais cause doenças entre todas. Por quê? Obesidade, e quando a gente fala obesidade, muitas vezes as pessoas olham e falam: ah, eu tô bem, eu tô magrinho. Mas eu costumo dizer que no meu consultório, por exemplo, peso, eu levo muito pouca consideração em relação ao peso. Por O quê? da Para mim, balança, né? mais. Para as pessoas entenderem. Exato. Mais importante do que o peso da balança é a gente fazer uma avaliação de composição corporal, onde a gente defina daquele peso quanto que é gordura e quanto que é massa livre de gordura. E aí a gente normalmente resume em massa muscular. Por quê? Eu sempre falo isso em toda consulta. Eu abro as consultas com esse comentário. Tá vendo aqui a massa muscular? É o que vai nos proteger de doenças. Tá vendo aqui a gordura corporal? É isso Uhum, que vai gerar a maioria das doenças crônicas. E quando a gente uhum, fala em obesidade como doença, é muito importante a gente definir por quê. Obesidade aumenta o risco de infarto, de derrame, de todas as doenças cardiovasculares, aumenta o risco de cânceres, vários tipos de câncer, aumenta o risco de artrose, aumenta o risco de doença renal, aumenta o risco de ansiedade, de depressão. Então, se a gente pensar, na maioria das doenças, tá, das pessoas mais velhas, as doenças que a maioria das pessoas vão ter quando envelhecer, provavelmente eu diria que 95% ou mais a obesidade está relacionada. E por que isso? uhum. Obesidade é uma doença inflamatória crônica subclínica. O que é subclínica? Que aparentemente não tem sintoma aparente. Porque uma inflamação clínica, bati o joelho em algum lugar, ele fica vermelho, ele fica inchado, ele fica dolorido. Isso é uma inflamação bem clínica. A gente vê que está inflamada, a gente está vendo ali. Só que a Uhum, obesidade, o que é? A pessoa está constantemente com uma inflamação de mais baixo grau. E aí o que acontece? A gente ativa, inclusive, o sistema imune. O sistema imune fica 100% do tempo tentando brigar com aquela inflamação. E ele vai gastando muita energia para aquilo e gasta muito nutriente também. A gente tem que lembrar disso. Porque para fazer anticorpo, para fazer os linfócitos, toda a cadeia inflamatória, o corpo precisa de vitamina, mineral, proteína, tudo isso. Então, o obeso, que muitas vezes ele até parece magro, por incrível que pareça, só que na hora que você coloca na balança de bioimpedância, você fala: nossa, mesmo parecendo magro, a maior parte da composição corporal é de gordura. Então, isso já mostra uma inflamação importante. crônica, E, né? então, assim, eu acho que foi muito bem citado por você, que talvez hoje, se eu pudesse extinguir uma doença de todas, pensando no bem da humanidade, sem dúvida nenhuma, eu diria a A obesidade. obesidade. Né? E quando a gente fala obesidade, tomar cuidado que pode ser excesso de peso ou aumento de gordura corporal. Talvez seria o mais ideal para a gente Uhum, falar, porque se tiver um cara com 200 quilos, mas for super fortão, não que a gente quer os extremos, né? Qualquer extremo pode chegar a ser prejudicial. Mas ele provavelmente vai ter muito menos problema do que uma pessoa que nem é gordona, barriguinha de uhum, leve, mas já tem uma circunferência abdominal um pouco mais alta. E talvez ela vai sofrer, né, esses problemas, essas doenças crônicas, né? uhum, sim. E só assim, para ficar claro, então foi o que o doutor Marcelo falou, né, gente? Então, a obesidade, ela é. Você está inflamado o tempo inteiro. E daí, relacionando com o Covid, vem o Covid, tu se inflama mais ainda, né? Que vai Então, você gerar tá. uma resposta inflamatória, né? A gente tem uma Isso. hiperresposta desordenada, né?
Então, Que é o que faz o paciente ficar ruim, né? Que o que essa todo mundo se inflamação preocupa com tão o grande. Covid é o quê? Ai, será que eu vou ser entubado? Será que eu vou ficar ruim, vou Exato, faltar o meu ar? Né? Então, exato. essas pessoas têm maior risco por esse motivo, tá? A gente já tá com 20 minutos de live. A ideia era fazer em torno de 15 a 30 no máximo. Então, o que que eu pensei? Eu vou te perguntar uma coisa que todo mundo quer saber, tá? Assim que mandar, querem Tá, saber sobre os suplementos, né? Na verdade. claro, Primeira claro. coisa que eu vou te perguntar é sobre vitamina D. Conta pra nós o que que Ótimo. tem a ver. Eu queria só um detalhe, Pri, que eu sempre comento isso, e eu digo o seguinte, né? A gente que trabalha com pessoas acima do peso, nada contra o obeso, tá? Não existe Ah, tá, que bom. preconceito, não existe nada disso. A gente tem que ser contra a obesidade, tá? Porque aí algumas pessoas às vezes levam para o lado pessoal e tal, mas o médico, a equipe de saúde que Uhum. trata de obesidade, ela não tem nada contra o obeso. Pelo contrário, a gente busca entender, a gente busca ajudar, mas é contra a obesidade, tá? Às vezes eu falo isso Não, porque e é bem importante você pontuar isso, realmente é bem importante mesmo. E é importante também a pessoa ter a informação. Se ela tem a informação, ela claro, sabe quais são os riscos que ela corre, o que que aquilo significa para ela, é uma decisão dela, ela tem livre-arbítrio para fazer o que ela quiser, exato. né? Exato. Mas a gente A gente tem, eu acho que a gente tem realmente a obrigação de informar e sem educar as dúvida. pessoas para ela ter noção, né? A gente é dono das nossas escolhas, mas refém das consequências, né? Exatamente. Essa frase É exatamente eu isso. gosto É bastante. verdade. Vitamina D, Pri. Eu acho que talvez a Hum. vitamina D seja a vitamina, talvez, que tem mais estudos hoje em dia. Porque ela, na verdade, ela não é uma vitamina. Ela foi enquadrada assim, porque quando ela foi descoberta, ela foi chamada de vitamina. Porque ela tem um comportamento hormonal, porque ela tem função tanto no local que ela é produzida, quanto à distância. Isso caracteriza um funcionamento hormonal. E a gente sabe hoje em dia que talvez se a gente pensar em uma substância relacionada à questão da imunidade, talvez uma das principais seja a vitamina D. Porque a gente tem receptor de vitamina D em praticamente toda célula do nosso corpo, né? Uhum. Então, manter níveis adequados de vitamina D, tá? Sem dúvida nenhuma, é uma das medidas super importantes para a gente regular a imunidade. Lembrar que a gente pode ter vitamina D em alguns alimentos, são poucos, a gente tem baixa quantidade de vitamina D em alguns peixes de água fria, em ovo, tá? É uma pequena quantidade, então é bem difícil a gente conseguir atingir níveis adequados só com a alimentação que a gente está acostumado. De repente você mora lá na Noruega, talvez, mas aqui é muito difícil, porque às vezes até os peixes frios, salmão, não são de água fria, às vezes são de cativeiro, então você não pode garantir isso. Uhum. Mas uma maneira Uhum. interessante é você se expor ao sol, tá? Tomar cuidado com o tempo de exposição, não precisa ficar torrando na praia 10 horas, então normalmente de 15 a 30 minutos de exposição solar com a maior parte do corpo, tá? Em torno de 60 a 70% do corpo estão sem camisa, sem calça, de preferência com bastante superfície corporal. E se você se expor 15, 20, 30 minutos diariamente, isso também não tem relação com câncer, com outras coisas. Porque não adianta você passar protetor e ir para o sol. Não vai, o protetor vai estar bloqueando, né, esse acesso ao sol. Uhum. E a E gente você pode também indica. Pode falar. suplementar. Desculpa. Então, a gente Uhum. pode também, é aquela história, hoje já é possível a gente suplementar a vitamina D com certa facilidade para alcançar níveis sanguíneos adequados. Porque o importante Uhum. também da vitamina D é a gente fazer controle de níveis sanguíneos. A É gente isso que eu ia te sabe perguntar. que a vitamina D, o pessoal fica com medo, mas vou ter intoxicação e tudo. A gente precisa de valores muito altos para ver de fato uma intoxicação por vitamina D, tá? Então, se a pessoa toma ali na suplementação até 10, 12, 15 mil unidades dia por um tempo, alguns meses, dificilmente ela vai ter alguma intoxicação, tá? A gente tem protocolos para doenças autoimunes, ou seja, doenças que a imunidade está muito aflorada, então o quanto que ela é importante para a imunidade, que as pessoas tomam 100 mil, 150 mil unidades. Não recomendo que ninguém faça isso sem médico, porque precisa ter uma dieta específica, precisa ter um tratamento específico, e mesmo assim não tem intoxicação. Então, intoxicação por vitamina D é bem raro, tá? Os níveis recomendados de vitamina D
tá? Se você olhar lá no exame, ele fala que acima de 30 já é adequado. A maior parte dos trabalhos em pessoas saudáveis sugerem que elas devem ser maior do que 40, tá? E pessoas com alguma comorbidade, pressão alta, obesidade, a gente sabe que a gente precisa de doses um pouco maiores. Lembrando que a vitamina D, ela gruda na gordura. Então, pessoas que são acima do peso ou que têm excesso de gordura corporal, elas podem ter níveis mais baixos de vitamina D, porque uma parte dessa vitamina D fica grudado na gordura. Exato. Então, talvez eles também precisem de doses mais altas para chegar em torno de 50, né? Acima de 40, de preferência acima de 50, tá? Em níveis sanguíneos. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Mas antes disso, eu vou falar o seguinte, pessoal. As três, mandem perguntas aqui pra gente, se vocês quiserem. Eu ativei ali de volta, tá? A gente não tem mais muito tempo, mas mandem e as que forem mais pertinentes a gente tenta responder aqui, beleza? Já tá aberto ali, tá? Uma outra pergunta que fizeram foi sobre limão, gengibre, própolis e açafrão todos os dias. E aí, Ótimo. olha só o combo, hein? É um kit família. Ótimo. Todos os... Limão, gengibre, própolis, açafrão. Limão, gengibre, própolis e açafrão todos os dias. Legal. Então, vamos falar um por um. O limão. O limão, além de ter o limoneno, tá? Que tem uma característica um pouco antiviral, tem até um pouco de característica antibactericida, que é legal. Eu sei que é em doses muito baixas, mas tem um pouquinho de vitamina C, é uma vitamina importante na imunidade. E também o limão é um ácido fraco. Então, quando a gente consome o limão, preferencialmente com água, o que ele vai fazer? Quando chega um ácido fraco no estômago, ele vai começar a produzir um hormônio chamado secretina no intestino. Então, o limão ele é capaz de melhorar um pouco a digestão. E, sem dúvida nenhuma, melhorar a digestão é igual a melhorar a imunidade. Se a gente melhora a digestão, a gente extrai mais nutrientes dos alimentos. Consequentemente, a gente tem mais nutrientes para o nosso corpo funcionar de forma adequada. O gengibre, ele tem uma atividade... Desculpa. Então, assim, aquela história de, vou tomar de manhã um copo de água com limão. Eu acho ótima essa estratégia. Vale? Tá? Por esse motivo Vale. do estômago. Exato. Alguns dentistas, às vezes, ressaltam que, dependendo da quantidade de limão, algumas pessoas podem ter um pouco de sensibilidade no esmalte do dente. Tá? Aí algumas pessoas sugerem tomar com canudinho. Eu não vejo muito isso na prática, mas né, vou dar essa ressalva. Importante frisar, né? Exato. Se alguém quiser ter esse cuidado a mais, toma com canudinho ou toma sem... E daí, tipo, só para o pessoal saber. Um limão, espreme, bota num copinho de água e bota para dentro. Exato. É isso, simples assim. Eu sempre costumo... Sem açúcar, né, gente? Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Deus. Quando a gente acorda, a gente precisa de tomar água. Então já toma logo um copão de água com um limão ou com meio limão, que é mais sensível, que aí não vai ter problema para o dente. E pode até, inclusive, por exemplo, eu peço para os pacientes, às vezes, tomar meio copo com meio limão, que você vai melhorar a digestão antes do almoço do jantar, por exemplo. É uma boa estratégia também, tá? Não precisa ser em jejum, então, né? Que perguntaram ali, não precisa ser em jejum. Não, pode ser antes do almoço, antes do jantar. Isso vai te ajudar na digestão também. Não toma muita água se for antes do almoço do jantar. Se for no café da manhã, um copão bem grande para a gente hidratar. Falou do gengibre. O gengibre ele é muito interessante, já é muito estudado, tá? Tem estudos de gengibre junto com doença inflamatória intestinal, com doenças intestinais inflamatórias. E por quê? Ele tem um poder tanto anti-inflamatório quanto antioxidante. E isso é super interessante para melhorar a imunidade, porque a gente o tempo inteiro está recebendo agressões que geram inflamação no nosso corpo. Então o gengibre é uma excelente estratégia. A gente pode descascar o gengibre e bater com alguma coisa, um suco, alguma coisa. Pode fazer chá de gengibre, também é legal. Às vezes a gente pode ter pó, tá? Gengibre em pó também é uma outra estratégia bem interessante, tá? O açafrão. O açafrão ele vem da família dos curcuminoides, né? É um primo da curcumina, que talvez seja um dos anti-inflamatórios e antioxidantes naturais mais potentes que a gente tem. Só que a curcumina... Posso fazer um comentário? Pode. Tu é muito inteligente. Olha só tudo isso aí que tu sabe, Jesus. Por quê? Tá. Não,
não, da onde é que Então, vem o açafrão, entendeu? Muito bom, açafrão, pode falar, desculpa. ele é uma espécie brasileira que lembra um pouco do gengibre, tá? Eles são de famílias parecidas. Ele tem um efeito anti-inflamatório e um efeito também antioxidante bem potente. A gente tem estudos da curcumina, que é a florzinha né, da cúrcuma, que aqui no Brasil a gente não tem assim nascido do solo, é super caro, é um suplemento, quando ele puro, muito caro. Porque imagina, só a florzinha para você conseguir quilos daquela florzinha, mas tem vários artigos mostrando que diminui a inflamação do câncer, diminui a oxidação de doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, dor, pessoas que têm artrose, artrite, usa doses mais altas de curcumina, a gente sabe que também tem um efeito anti-inflamatório super potente, tá? E com baixíssimo efeito colateral, praticamente não tem efeito colateral, né? Diminui TNF não é a capa mesma coisa da beta. cúrcuma. Não é a mesma coisa que a cúrcuma. São coisas diferentes, mas o que Tá, acontece? O açafrão é essa raiz que a gente tem no Brasil. Ela tem tá. também efeitos parecidos com a curcumina, mas em níveis muito mais baixos, bem menos intensos. Entendi. Então, o que eu sugiro na cúrcuma? Por exemplo, no açafrão. Eu, por exemplo, eu planto açafrão. Eu ganhei uma vez uma raizinha de açafrão, cresce super bem. Eu botei num vasinho e cresceu lá quatro plantinhas Pezinho. pequenas. Uhum. E aí o que eu faço? Às vezes eu ralo aquilo ali e boto no ovo, boto na comida. Ou eu já Tu rala compro a em loja folha. de... Não, é a raiz. Ah, tá. O Não faço nem açafrão você tem ideia, que gente. ralar Não a sei nem como é raiz. que é uma açafrão. É uma raiz. Entendi, E você pode entendi. também comprar em lojas de produtos naturais o pó, que é aquele pozinho amarelo, por exemplo, da comida indiana, comida tailandesa, tem aquela Entendi. curry, né? O curry é uma mistura onde Uhum, tem açafrão. Então, a entendi. absorção do açafrão é bem pequena, pessoal. Em torno de 2 a no máximo 5%. Se colocar um pouco de pimenta preta, pimenta do reino, por exemplo, melhora um pouquinho essa biodisponibilidade. Então, eu costumo dizer que tudo que eu faço de comida, quase, tem açafrão. Eu compro o pozinho e quase tudo eu boto açafrão e pimenta do reino, E para pimenta. melhorar essa absorção. Então, eu Entendi. acho que é super legal, eu acho que é uma estratégia super interessante, sim, tá? Botar açafrão em tudo que você imaginar, porque melhora esse padrão inflamatório, antioxidante. E para quem gosta, então, aí, embora. Tá tranquilo, né? E a outra coisa que ela perguntou foi do própolis. Acho que você não Do falou própolis, própolis. né? Também tem o mesmo, uma estratégia anti-inflamatória e antioxidante super potente. Ela tem um efeito contra bactérias, contra fungos também. Então, por exemplo, 20 a 30 gotinhas de extrato alcoólico. Pode ser própolis verde ou própolis vermelho. O vermelho até é um pouco mais potente, é um pouco mais caro, mas o vidrinho de própolis verde é muito baratinho, tá? O extrato alcoólico. E é super legal. Eu acho uma estratégia muito legal também, porque vai diminuir a inflamação, vai diminuir a oxidação e isso vai dar um alívio para o sistema imune. E o magnésio? Perguntaram aqui. O Tem alguma magnésio, coisa? o magnésio participa de mais de 300 reações químicas no nosso organismo. Sem dúvida nenhuma, ele vai ser muito importante, sim, para a imunidade. A gente só tem que tomar cuidado, pessoal, que o magnésio, a gente tem várias maneiras de, de comprar o magnésio. O que a maioria das pessoas, às vezes, compra o magnésio PA, que é o magnésio que vem na farmácia, é um magnésio que tem uma absorção muito baixa, tá? Uhum. Então, tomar um pouco de cuidado, você até pode tomar? Pode, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do magnésio que você estiver tomando, você pode estar tomando e absorvendo bem pouco, tá? Mas eu acho que é um mineral importante, sim, tá? E a gente tem, numa fase inicial, eu prefiro que a gente consiga todos esses nutrientes dos alimentos, tá? Mas Sim. pode ser necessário, sim, fazer reposição ou fazer suplementação de magnésio. E só para aproveitar que, tipo, estão perguntando de vários elementos separados, e aqueles polivitamínicos de A a Z, por exemplo, entendeu? O que que tu acha É o, disso aí? é o famoso, né? Não tem muito de nada, né? Eu Entendi. costumo,
Eu normalmente não prescrevo, tá? Se alguém virar e Eu falar também não. assim, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais carente, eu quero tomar alguma coisa, mal não vai fazer. Mas o que acontece? Eu prefiro, por exemplo, determinar exatamente qual mineral que essa pessoa mais está precisando e a gente dá doses personalizadas para ela, doses adequadas para Sim. aquilo. Porque Uhum. às vezes a gente está tomando um monte de coisa, achando que está repondo todas as vitaminas e, na verdade, não está repondo nenhuma. Então, entre Sim. um polivitamínico genérico e investir, por exemplo, no alimento orgânico, eu acho que é melhor, sabe? É isso que eu ia Tem falar, né? alimentos com melhor qualidade, eu prefiro do que você gastar com polivitamínico que você está fazendo uma coisa genérica, não é para ti. A não Uhum. ser que algum médico tenha te orientado, enfim. É, porque é isso que o Marcelo falou no começo, né, gente? Se a gente comer direitinho, tá tudo ali. Grande parte das coisas que a gente precisa estar ali, Exato, entendeu? Pode pôr uma coisa ou outra, mas grande parte das coisas estão ali, né? Não comer só o que tem exato, na farmácia, na prateleira do mercado, né? Comer o que exato. tem na verdureira, no açougue, enfim, né? Sim, são Deixa os eu só melhores. mais uma pergunta aqui que estão fazendo, é se quem tem diabetes pode usar própolis. Pode, Porque com eu acho que tem aqueles certeza. própolis com mel, né? Por isso, essa é a dúvida, Não, não, mas provavelmente. própolis não é mel, são coisas diferentes, né? É extrato de própolis. Extrato normalmente alcoólico, pode ser não alcoólico também, mas mesmo alcoólico não tem álcool, não tem, né, quantidade, vai embriagar Uhum. ninguém. Então, o extrato alcoólico pode tomar sim. É, porque fala extrato alcoólico, ai meu É Deus, importante, né? tá me É. mandando tomar álcool para o diabetes? É, Então eu pode acho que sim. de pergunta de imunidade era isso. Então, Então, gente, vamos fazer a Praia geral, que já deu 40 minutos, a Maria Gabriela ainda não chorou, gente, não tô nem acreditando. Coitado do Fernando tá lá, sofrendo com ela. É, então, assim, o nosso kit Covid, vamos ver se tu concorda comigo, né? Eu penso o seguinte, que o nosso kit Covid, porque todo mundo também quer tomar essa porcaria desse kit Covid, é perder peso, para quem tá acima do peso, né? sem dúvida. Fazer exercício físico, tá? E uma coisa que me perguntaram que eu esqueci de falar é se exercício leve durante o período que você está infectado pode ser feito. Se a pessoa tá Ou bem, a atividade o Fernando física, tá ela tem respondendo tá efeito bem. anti-inflamatório e antioxidante. Então, para Sim. mim, atividade física não é opção. Para todo mundo é necessário se mexer. Uhum. Mas não gosto de academia, faz caminhada. Não gosto de caminhar, faz bicicleta. Algum tipo de atividade física de leve a moderada intensidade, né? Uhum. Então tá, voltando pro kit Covid aqui. De Covid. Emagrecer, Diminuir a obesidade, então emagrecer, né? Junto com isso, você tá magro, você já tá bem. Você precisa comer direito, certo? Comer óbvio. nutrientes adequados, tentar comer coisas menos industrializadas, isso é importante para a vida inteira, né, gente? Não adianta, Sem eu dúvida. sou magro de ruim, como tudo e tá tudo bem. Isso não é uma verdade. Você pode ser magro mesmo e ainda ter. Pode falar. Isso pode ser até uma doença. Se você tem baixa quantidade de músculo, isso se chama sarcopenia. E hoje, o Uhum, que é perigoso é quando as pessoas não fazem atividade física, têm pouco músculo e ainda ganham gordura. E aí isso chama uhum, sarcopenia obesogênica, ou seja, ele tem obesidade e falta de músculo. As duas doenças sim. juntas. Então, o Uhum. fato de estar magro demais, isso não é bom também não. Tem que ter massa É. muscular, né? Então tá. Obesidade, comer direito, né? Dormir bem, Dormir bem. Tentar dormir né? até no máximo 11 horas da noite. E dormir bem a noite inteira. O ideal é que você não acorde à noite e não use nenhum remédio. Se precisar muito, pode usar algum chá. Chá de cidreira, chá de camomila. Pode comer chá de maracujá, por exemplo. Você pode, por exemplo, comer maracujá à noite. Isso também vai ajudar um pouco o sono. Come as sementinhas, aquilo ali vai ser ótimo para o seu intestino e vai já te ajudar a Uhum. relaxar um pouquinho. Então, pode ser uma estratégia, né? Lembrando que lá no começo tu falou sobre a importância da melatonina, né? Então, por isso que é Exato. importante a gente dormir bem no horário adequado para conseguir liberar esses hormônios, né? Tem até estudos, é claro que são estudos pequenos, por exemplo, mostrando de melatonina em Covid, por exemplo. Mas aí as pessoas começam a achar que tem que suplementar a Tem que melatonina. Você pode tomar. muito Tudo bem, eles querem suplementar, né? você pode simplesmente dormir bem, você vai resolver essa Sim. questão. Mas já tem estudo Uhum. mostrando a evidência, porque como é um antioxidante potente, óbvio que a melatonina vai melhorar a inflamação do Covid. Então dorme bem, Uhum. você já vai ter uma melatonina natural.
né? Para aqueles sim. que... E em relação ao estresse, gente, que também é uma coisa que faz parte do nosso kit Covid, né? Combater o estresse, é uma coisa que é assunto também para umas 10 lives, eu acho, né? Exato. Mas algumas coisas bem simples que eu costumo comentar, Pri. Primeiro, respiração, né? Você começar a respirar mais profundo e mais lento, treinar isso ao longo do dia. Meditação, Uhum, você começar uhum. a ter períodos de relaxamento no seu dia. Tira 5 minutinhos, às vezes, para deitar, para parar, fecha o olho, dá uma relaxada, escuta uma música legal, chega em casa, escuta uma comédia. Tudo isso são Uhum. maneiras de você relaxar. Daria para ficar horas falando, mas Sim. só da gente Uma coisa diminuir que é essa importante, tensão do dia a dia já melhoraria. uma coisa que é importante que a gente tá nesse vício do celular o tempo inteiro, né? Quando a gente consegue Verdade. deixar o celular de lado, eu consegui reparar isso agora que a Maria Gabriela nasceu, porque eu desligo o celular várias horas assim no meu dia. Às vezes eu não sei nem onde é que tá meu celular. Pô, E isso era uma coisa que pra mim era, tipo, surreal, entendeu? Tava sempre do meu sim. lado, mas isso diminui demais o estresse, porque esse WhatsApp passa 24 horas te demandando coisa. Então tu É tá sempre verdade. estressado naquela angústia, querendo olhar o Instagram, Muito querendo ou não, a estímulo, gente né? tá aqui, mas é a mesma coisa, né? É verdade, é verdade. Então, é uma coisa importante a gente pensar em deixar um pouquinho o celular de lado, né? Sem dúvida. Eu acho Até que são por essas causa do coisas, sono, né? né? É. Sim, Até sem porque vai dúvida alguma, né? ajudar o sono, esse estímulo visual de luz branca ou luz azul Uhum, pode diminuir a produção de melatonina também. Enfim, é isso aí. mas Bom, é, acho que o nosso kit Covid é isso acho que aí. Não foi tem mais ótimo. alguma coisa que eu esqueci de falar? E pensamentos bons, né? Eu costumo dizer Ah, que sempre. o estresse também tem muito a ver com o que a gente pensa, né? Se a gente está o tempo inteiro Uhum, negativo, reclamando, achando que nada vai dar certo, que vai morrer de Covid, isso vai acabar acontecendo, entendeu? é verdade. Pessoas que são mais otimistas, são mais para cima, que têm uma preocupação em ajudar mais os outros, pensamentos positivos, mesmo quando está tudo ruim, a pessoa busca achar uma coisa boa ou acha mais a solução do que o problema, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante para a humanidade. Mas muito, muito. Nosso Uhum, pensamento, ele constrói muita coisa, boa com ou certeza. ruim, Ou né? ruim, é. Deixa eu só falar que tu falou sobre o exercício, sobre a meditação e tudo mais. Agora que eu tô em casa, né? O que que acontece? Eu não tenho como ir pra academia. Não tô indo também por causa do Covid, mas não teria como ir e tudo mais. O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um monte de coisa online, gente. Assim, É várias coisas eu estou verdade. fazendo de graça. Yoga, treino HIIT, sabe? Aí. E meditação também. Então, assim, quando a Maria Gabriela dorme, né? É, Óbvio. Então, mas assim, eu tô fazendo tudo em casa, no celular, no sentido que eu pego aulas online de graça e eu consigo fazer. Então, assim, não tem sim, desculpa pra gente não seguir por esse caminho. É uma coisa a gente mudar exato. realmente a nossa cabeça pra fazer as coisas irem pra frente, né? É a história. Quem quer dá um jeito. Quem não quer, É dá uma verdade. desculpa, né? É isso aí. Gente, então assim, ó, nossa live que era durar 15 minutos, meia hora, durou 43 minutos, tá? Ah, Obrigada a todo mundo que veio. Marcelo, você é assim, ó, já te falei, meu irmão de coração, né? E você é demais, eu só tenho que agradecer mesmo, tá? agradeço o convite também, Pri. Foi ótimo. Foi ótimo aí estar Então tá falando com bom, gente. vocês. Um beijo pra todo mundo, tá? Obrigada pela participação, gente. Valeu. Beijão, Pri. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu quero ver como é que eu paro isso aqui. Como que para? É só clicar ali em cima e botar. Aqui, Viu? deixa eu ver. É Não, só aqui em nem cima no sei onde botão é. direito. Lá em cima na direita tem um xizinho. Tá. Ah, eu aperto no X. Aperta no X, isso. Tá, beleza. Um beijo pra vocês todos, tá? Valeu, Um Marcelo. Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.